Olá, aqui quem fala é Marcele do canal da Família Castro. Estou aqui para mais um vídeo e o assunto de hoje é como foi ter um bebê em Portugal. Como vocês sabem, eu cheguei aqui em Portugal, estava grávida. Eu estava grávida, já estava de 4 para 5 meses quando eu cheguei, tá? O meu processo de cidadania já tinha acontecido, então eu vim para cá muito segura, pois eu sabia que o meu filho teria todos os direitos assegurados, porque eu já tinha, o meu processo já estava quase finalizado. Então, na verdade, eu cheguei aqui com carta convite, eu ainda não tinha o meu cartão cidadão, nem o meu assento de nascimento transcrito, né? Tudo direitinho, o meu processo ainda não tinha saído. Quando a gente completou um mês, aí o meu processo finalizou, aí eu fiz o meu cartão cidadão, aí consegui correr atrás do médico da família, fazer o meu pré-natal, tudo direitinho. E assim, em comparação ao Brasil, eu não ficou nada a desejar. Assim, a questão de exames, a questão de ter um médico, de ter curso, porque eu acho que o mais interessante foi os cursos aqui que a gente tem, esse acesso, né, a esse tipo de informação. Era meu quarto filho, então eu já tinha uma certa experiência, né? Já saberia como é que funcionava durante o parto, mas a minha curiosidade era como isso seria aqui em Portugal, porque eu já sabia como funcionava no Brasil. No Brasil é muito difícil ter filho na rede pública, as mulheres são colocadas até o último momento para poder forçar um parto normal. Isso tudo eu já sabia que acontecia no Brasil, mas eu não sabia como é que era a realidade de Portugal. E fazer o curso, conhecer outras mães que estavam também se preparando para esse momento da chegada do bebê, foi muito legal, porque os cursos são preparados de acordo com o tempo de gestação, ou seja, todas as grávidas que estavam no curso comigo tiveram bebês na mesma semana que o meu bebê nasceu, uma semana antes, uma semana depois, mas era muito próximo. Então foi muito legal, porque a gente podia trocar informações sobre o período da gestação que a gente estava, né? E entender como seria o processo da chegada desse bebê. Para mim não era muita novidade, porque eu já tinha 3 filhos, então eu já sabia. Mas como era o meu menino, como eu estava num novo país, como tudo era novo para mim aqui, eu quis fazer o curso para poder entender como funcionava. Foi muito legal, né? Ter esse contato com outras mães, poder entender qual é a realidade delas. Muitas eram o primeiro filho, tá? Eu tenho 35 anos. A média das idades das mães tendo o primeiro filho aqui é essa, 35 anos, 40. Então, assim, era meio assustador, porque eu com 35 anos já tinha tido meu filho. Minha primeira filha nasceu, eu tinha 23. Mas é a realidade. Aqui as mulheres são mães muito velhas. Assim, velhas não, né? São mães com uma certa idade mais avançada do que eu fui mãe. O meu parâmetro de comparação deu com elas, talvez. Foi isso. Mas era muito interessante que todas elas estavam super seguras, elas estavam tranquilas. As dúvidas delas eram muito... dúvida que a gente tem. A gente tem as dúvidas mais loucas possíveis, mas tinham coisas que eu já sabia porque eu já era mãe. Então eu achei muito interessante o curso, os temas que foram abordados, a forma como foi assegurada. Quando os bebês nascem, a enfermeira que deu o curso, ela fica à disposição para poder te ajudar se você precisar, se tem dificuldade na amamentação, se tem dificuldade com alguma coisa, se o bebê teve algum problema de saúde, precisa de um auxílio de enfermeiro, ela fica disponível com o telefone dela, pessoal, para poder você estar entrando em contato. Então, eu achei isso super show de bola. A gente faz o curso durante 3 meses antes do parto. Como eu tive 3 cesáreas no Brasil, todas as minhas filhas nasceram de cesárea no Brasil, eu não poderia ter um filho de parto normal, porque o meu útero já foi cortado várias vezes, então eu não poderia ter um parto normal. Poderia até tentar, se eu quisesse, mas seria muito arriscado. Então, os médicos já descartaram a opção de parto normal, já marcaram uma consulta para mim a partir do 7º mês com a ginecologista obstetra que ia fazer o meu parto.
Então a gente fez esse acompanhamento todo. Quando chegou na semana que eu completava 39 semanas, a médica já ligou para mim falando, olha, a gente vai agendar o seu parto. Ele nasceu com 39 semanas e 5 dias, se eu não me engano, foi isso que ele nasceu. Então foi numa sexta-feira, foi uma sexta-feira 13 que ele nasceu, mas era assim, foi tudo muito tranquilo, eu estava muito tranquila para essa parte. Eu achei que tudo que foi me apresentado correspondia com o que tinham me informado, tá? Não foi tipo, mentira, porque o que acontece? Antes do bebê nascer, né, durante esse curso, a gente faz um agendamento para visitar o hospital onde o bebê vai nascer, conhecer as instalações, as coisas que a gente precisa levar para poder estar utilizando dentro do hospital, como que funciona a parte de visita, como que funciona o pai acompanhar o parto, como que funciona durante o trabalho de parto da mulher que vai ter parto normal, para onde que ela é direcionada, para onde que não é. Então a gente viu tudo isso. Eu achei super legal mesmo, porque para muitas mães ali aquilo era informação que eu acho que no Brasil é muito difícil de você ter, né? Porque quando você planeja ter um filho, você tem tantas inseguranças, tantos medos, né? E isso passava uma segurança, porque ela saberia que ela teria um quarto só para ela, independente de se fosse parto normal ou parto cesariano, ela teria um quarto só para ela e para o bebê, o marido poderia acompanhar. A questão do pai assistir o parto também não foi uma questão fácil, porque aqui os pais só assistem o parto se for uma cesárea agendada. Se for, por exemplo, eu dei entrada na emergência porque entrei em trabalho de parto e do nada o parto não tá correndo bem, a gente precisa ir para uma cesárea às pressas. O que acontece? O pai não pode assistir, porque não foi uma cesárea agendada. Então eu achei isso muito triste, essa parte. Mas aqui também existe a possibilidade de fazer um parto num hospital particular. Não precisei, tá? Porque eu já estava direcionada para cesariana, então foi uma cesariana agendada, meu marido ficou lá comigo, deu tudo certo. Mas para as mães que não tinham essa escolha, por exemplo, que era o primeiro filho, elas teriam que passar pelo processo do parto normal. Eu achei isso muito frustrante, né? Porque algumas mães estavam com medo, disseram que era o segundo filho, não foi muito bem o primeiro parto, tiveram dificuldade, aquilo tudo que acontece no Brasil, que a gente já sabe, tem pessoas que são frustradas durante o primeiro parto e forçam a mente dela de dizer que o normal é isso, aquilo. Eu acredito que você tem que ter a consciência de, assim, até que ponto eu aguento? Até que ponto isso pra mim é viável? Eu sou uma pessoa que tem o pé no chão, eu não suporto sentir dor. Se precisar sentir dor, eu vou correr pro hospital, vou pedir, injeta remédio em mim, me droga, eu não quero sentir isso. E um parto, todo mundo sabe que dói pra caramba. Então, eu tinha consciência que eu não era aquela mãe que ia aguentar fazer força, que ia aguentar fazer aquilo tudo. Acho lindo e louvável as mães que optam por isso e que dá tudo certo e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas, em particular, eu não tenho essa força toda pra aguentar. Então, eu já tinha tido 3 cesarianas, eu já sabia como funcionava a cesariana, não tinha medo da questão de ter uma cesariana. Até porque quem se recupera de uma cesariana se recupera de qualquer outra coisa. Então, até isso foi diferente do Brasil. A cesariana aqui, no Brasil a gente faz a cesariana, ele costura, aquele pontozinho já cai, ou você tira o ponto no consultório médico e passa só álcool 70. Aqui eles fizeram uma vedação, me grampearam, foi um troço de louco, assim. Essa parte do pós-parto pra mim foi horrível. Porque que negócio fedia, eu já tava agoniada, tive que ficar 15 dias com aquele negócio tampado. Acho que bem antigo isso, sabe, de ficar assim. E no Brasil já tava com uma tecnologia mais avançada para cesariana, o laser, o ponto, tudo mais simples. Mas não veio a questão, correu tudo bem. O que me deixou assim meia frustrada ou achei diferente do parto cesariana de lá para o parto cesariana daqui foi a questão da anestesia. Por quê? Vou até tirar meu óculos, que isso me deixa até tenso, começa a suar. Eu tomei a peridural
lá hacker, né? Botaram, só que aqui eles deixam o acesso na coluna. Lá no Brasil, quando eu fiz as minhas cesarianas, o que aconteceu? Eu tomei a hacker, fui pra sala de parto, cortou meus bebês, me costuraram, fecharam, tudo bem. Acabou. Aqui em Portugal, eles deixam o acesso o catéter na coluna. E quando a dor vem, de 6 em 6 horas, que as dores vêm, né? Aquela dor do corte, de tudo, injetam mais um pouquinho da peridural na tua coluna. Tu não sentiu nada. Só que paralisou uma perna minha, porque alguma coisa saiu do lugar, aqui eles falam sítio, né? Alguma coisa saiu do sítio. E eu fiquei com uma perna que não voltava. Essa perna que não voltava, e aí eu fiquei mais 1 hora, 2 horas esperando o efeito passar. O efeito passava. Mas toda vez que eu vinha tomar de novo esse remédio, porque a gente fica 2 dias no hospital, a minha perna paralisava de novo. Até que 1 hora eu falei assim, olha, tem como tirar isso das minhas costas? Pra eu tomar um remédio via oral, pra eu poder ficar bem? Porque isso, por mais que o remédio fosse maravilhoso, que você não sentisse nada, eu levantava, sentava, tudo, mas eu tinha que esperar passar o efeito da minha perna, porque uma das minhas pernas ficou paralisada, podia dar muito ruim isso. Isso me deixou meio preocupada. Então, assim, poderia ter sido melhor? Poderia. Tem gente que fala que não sente nada, que a peridural é ótima, mas eu vivi isso. Então, foi uma coisa que me deixou muito assustada e eu fiquei preocupada. Mas é o método que eles utilizam aqui. Você, quando visita o hospital, você tem uma reunião com um anestesista. Ele explica como é que funciona, como é que vai colocar a peridural em vocês, tanto para gestante que vai ter parto normal, quanto para gestante que vai ter parto cesariana, vai ter esse acesso na coluna. A anestesia é maravilhosa, porque você consegue andar, você tem os movimentos, você tem tudo. E não sente a bendita da dor, das contrações, né? Vamos dizer assim. Isso é a parte boa dessa anestesia. Mas eu fiquei meio assustada porque não foi do jeito 100% que foi prometido, né? Eu perdi o movimento das minhas pernas por horas ali, até voltar a conseguir mexer. Realmente, eu não conseguia mexer a perna. Ela ficou pesada, morta, e eu falei, vou ficar paraplégica. É a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Mas passou o efeito e eu fiquei bem. Tá? Essa foi a questão de ter. O meu marido ficou comigo esse tempo todo, tá? Ele só assistiu o parto, não pude filmar, não pude tirar foto, isso eles não permitiram dentro do hospital, mas o meu marido ficou comigo, acompanhou meu bebê, o bebê vai pro quarto, as enfermeiras não estão nem aí pro bebê. No Brasil a gente tem aquela preocupação toda com o bebê, né? As enfermeiras ficam em cima do bebê, todo mundo... Não, as enfermeiras só cuidavam de mim. Elas vinham no quarto, cuidavam de mim, E tudo que era referente ao bebê era responsabilidade minha. O bebê precisa tomar banho, eu te ajudo, mas a responsabilidade é sua. Você vai trocar a fralda do bebê, é com você. Tem que amamentar, é você. Então, assim, para as mães de primeira viagem, isso foi pesado. Para mim, não tinha susto nenhum, porque eu já estou acostumada a trocar fralda. Eu sabia como é que seria esses primeiros dias. A adaptação, o bebê que chora, tudo. Pra mim isso não era nada novo, mas para as mães de primeira viagem pode ser um pouquinho pesado, bem um punk mesmo, porque não tem assistência nenhuma para os bebês, tem assistência para as mães, tá? Então se eu sentisse dor, se eu tivesse alguma coisa, eu tinha assistência para mim. Pro meu bebê, as enfermeiras falavam assim, mamãe, você que vai cuidar. Então era mais ou menos isso, até porque meu filho não teve problema nenhum, ele nasceu tranquilo, um peso bom, ele fez todos os exames, estava saudável. Ele tem um probleminha nos rins, mas isso foi de má formação durante a gestação. Ele tem um problema em um dos rins, que é atrofiado, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, para eu explicar para vocês, que a gente passou um perrengue também aqui no hospital durante 3 meses, eu fiquei internada, ele teve que operar. Então, mas eu conto isso para vocês em um outro vídeo, só sobre isso, porque hoje o foco é mesmo falar sobre o parto. Então, no dia do parto, correu tudo bem. Eu fui pro hospital, internei às 10 da manhã. Meu filho nasceu às 7 ou 8 horas da noite, não lembro direito. E foi tudo de graça, tudo coberto pelo hospital, não tive que pagar nada e foi muito tranquilo. Quando eu voltei pra casa, voltei depois de 3 dias, que ele nasceu na sexta, no domingo a gente volta pra casa.
Nasceu na sexta, domingo voltei pra casa. Então, foi muito tranquilo essa parte, a gente ficou no hospital, a questão de visita é complicado, né, porque as pessoas que iam me visitar tinham que olhar as minhas filhas pra mim, então não tive muita visita no hospital. Mas foi muito tranquilo, o meu filho também foi muito tranquilo os primeiros dias, não me deu quase trabalho, ele dormia mais do que tudo. E foi isso. Depois que o bebê nasce, passa-se um mês, quando o bebê completa um mês de vida, existe um curso para você fazer. Aquelas mesmas mãezinhas que estavam com você no curso de pré-natal, o pós-natal também tinha, que era o pós-parto, né? Depois que o bebê nasce. Então tinha um curso para poder fazer as manobras iniciais, lavagem de nariz, massagem, chantala, aquela coisinha de contato mãe e filha, falar sobre amamentação, trocar experiências. E o que eu percebi assim que eu cheguei no curso, desse curso depois do pós-parto, foi que a maioria das mães tiveram muita dificuldade com a amamentação. Nem piscaram de olhos, assim, nem a questão de tentar muito, já meteram fórmula nas crianças. E isso eu fiquei meio frustrada, porque aqui as crianças entram na fórmula muito cedo, sem dó, sem piedade. E como eu amamentei todos os meus filhos, aquilo me chocou. A realidade ali, né? Eu não tive esse contato no Brasil para ver como é que era a realidade das outras mães, né? Cada um vai se adaptando com aquilo dá, né? Até porque cada bebê é um bebê, cada filho é um filho e você vai... Eu não... Assim, o único filho meu que mamou mamadeira foi a minha mais velha, mas a partir de 1 ano. Então, eu não usei fórmula nelas antes. Graças a Deus eu consegui amamentar. Claro que tem casos de mães que não conseguem amamentar, eu super... não tenho o que falar. Mas eu fiquei chocada que era a maioria mesmo, tipo de 15 mães, 12 estavam já no suplemento e 2 estavam amamentando e uma estava no meio termo, amamentando em mamadeira. Eu falei, caraca, aquilo me chocou. Mas foi a realidade que eu encontrei aqui, até porque, se você for parar pra pensar, elas voltam pro trabalho depois quando o bebê completa 4 meses. E ficar vinculada à mama... é bem complicado, né, para poder voltar a trabalhar. Então, eu acredito que elas fizeram aquilo de acordo com a realidade delas, o que elas precisavam resolver, né? Então, foi o que aconteceu. Mas era muito legal o curso, porque você conseguia acompanhar as mãezinhas, trocar experiência, para poder falar um pouquinho como é que estava seu bebê. Foi muito legal. E depois que passa esse curso, aí a gente realmente não tem, assim, se você quiser ter contato, troca telefone, essas coisas, mas não tem mais essa assistência. Mas eu achei incrível poder você ter esse contato, trocar essa experiência, ver como é que é a realidade, para mim foi fundamental, para poder ter mais segurança de como que seria o meu parto aqui, como seria o nascimento do Murilo, a chegada dele aqui. Para fazer enxoval não é muito caro, tá? Não são coisas absurdas, até porque eu já sabia o que comprar e o que não comprar. Mas tem mãezinha que fica perdida e extrapola em certas coisas. Eu não, eu gosto de comprar pouca roupa pro bebê, quando o bebê nasce, e depois, quando ele já tá aqui fora, aí a gente vê exatamente o que serve, o que não serve, aí eu comprei mais roupinha depois que ele nasceu. Mas antes disso, foi tranquilo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. O Murilo nasceu super bem no dia 13 de outubro. Ele nasceu com 3,5 kg, 49 centímetros. Foi um bebê muito tranquilo. Até os 3 meses de idade ele não deu trabalho nenhum. E depois ele pegou e começou a ter as crises de rins, né? Que ele teve o problema de infecção. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, para vocês saberem, entenderem mais ou menos como é que foi essa minha saga. Mas tudo foi descoberto durante a gestação aqui. Eu já sabia que ele teria essa malformação durante a gestação, então não foi nenhuma surpresa. Só eu não entendia a doença do meu filho por causa da questão verbal, né? Você pergunta, ele te responde e você fica assim, o que é isso que ele está dizendo? Então foi mais ou menos isso, até eu entender o que estava acontecendo com meu filho, demorou. Mas foi questão de interpretação da minha parte, tá? Não foi por falta de informação dos médicos. Eu que não compreendia o que o médico estava me dizendo. E é isso, tá? Foi tranquilo ter meu filho aqui. Eu gostei muito dos cursos que foram gratuitos. Eu fazia toda semana.
tinha contato com outras mãezinhas, pude ver como é que era a diferença do hospital particular para o hospital público. Muitas mães optaram em ter o bebê num hospital particular para ter a cesariana, porque aqui o público também faz você ter só se você tiver alguma dificuldade durante a gestação, né, aquelas gravidez de risco, aí você já é encaminhada para cesariana, mas fora isso aqui eles estimulam o parto normal também. Tem uma boa estrutura o hospital para o parto normal, tá? Não vou dizer que não tem. O hospital que meu filho nasceu também foi um hospital referência do país, né? É o Hospital de Braga, é um hospital muito bom. Não tenho que reclamar. Tudo que eu precisei o hospital me supriu. Um hospital público, tá? Lembrando disso, é um hospital público. Então, foi muito bom. Eu me mudei para cá por causa do hospital e por causa que a maior colônia brasileira fica em Braga, né? Onde tem mais brasileiros. Então, foi por isso que eu escolhi essa região para mim viver. E não me arrependo, tá? Foi uma boa escolha, foi uma coisa que facilitou muito no processo da gestação, de adaptação, de tudo. Tanto para a escola das minhas filhas, quanto para mim ter a assistência durante o parto. Eu moro a 12 minutos do hospital, é muito, muito tranquilo, tá bom? Então foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!